Thaís, eu sou uma das representantes da Associação E a Caminho Arte e Música e hoje eu tenho o prazer, né, de receber aqui o professor André, que Olá. é professor de contrabaixo, e a gente vai ter uma conversa, né, a respeito do que você faz, Legal. das coisas que você trabalha, Isso. né? Você pode dar uma palavrinha? Assim, primeiro, né, quero agradecer aí o pessoal, todos os amigos, né, principalmente a Iacamin, essa escola maravilhosa que eu tenho a oportunidade, né, de estar podendo trabalhar com vocês, compartilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu aí nessa caminhada como música, nessa estrada, e a gente se sente honrado, né, de estar aqui. Então, quero agradecer ao Chico, a você, Thaís. Obrigada. Sabe, ao Tony, que sempre deu uma força muito grande pra gente. E a você que está aí do outro lado, que é a razão, né, disso estar acontecendo, a razão de a gente poder se envolver, querer demonstrar para vocês como que funciona, como que é o processo de estar estudando, se interessando por um instrumento, querendo se aperfeiçoar para você que já toca. Então o objetivo da gente aqui é esse, é trabalhar isso, é mostrar para vocês que não é nem bicho assim, sabe, uma coisa tão difícil, nada, é sentar à vontade de aprender, né, e ir embora estudar, que eu tenho certeza que consegue desenvolver, consegue aí, como uma terapia, né, melhorar o seu dia a dia, melhorar o seu convívio com as pessoas à sua volta, né, é muito bom. A música, ela é maravilhosa em todos os sentidos, né, ela consegue abranger aí uma camada enorme, né, para melhorar sentimentos, para melhorar a autoestima de quem estuda música. Então, o papel da gente é esse. O meu papel aqui hoje é poder compartilhar um pouquinho e vou ficar muito feliz se acontecer de chegar do outro lado, assim, alguém, né, realmente ser alcançado, ser tocado e falar, não, eu vou aprender um instrumento, não precisa ser especificamente o contrabaixo, mas eu quero aprender um instrumento, então, quero aprender a cantar. Então isso é maravilhoso. Tá certo, é isso mesmo. Na verdade, o objetivo dessas lives é mostrar o trabalho que a E-Caminho tem e também mostrar os profissionais que nós temos, porque são profissionais de alta qualidade, né? Então, é um prazer trazer todos vocês aqui, né? E para mim um prazer de poder entrevistá-los, né? Então, a gente fica feliz, né? Porque nós sabemos que a música não é para quem começa assim, depende muito da força de vontade, né, da pessoa de estar ali, de ir para cima, mas também depende muito do apoio ali familiar, né, do convívio familiar que a pessoa tem. Né? Então, isso contribui muito, né, para que haja um desenvolvimento, para que a gente consiga chegar lá. E eu sou feliz porque quando eu iniciei, né, quando eu comecei a tocar, por uma parte eu não tive tanto respaldo assim, mas por outras eu tive bastante ajuda, bastante. Isso é muito bacana. Legal isso, hein? Bacana, bacana. Foi um começo assim, difícil, pessoal, né? Às vezes eu vejo, me vejo assim, né, com baixo e tal. O primeiro contrabaixo, eu vou começar aqui contando um pouquinho, contando um pouquinho de como eu comecei, né? Como eu consegui meu instrumento, o primeiro contrabaixo que eu tive, como que eu fui pro contrabaixo, né? Foi um negócio muito, muito doido, porque desde criança, pessoal, eu sempre fui ligado à música, sempre gostei de música. Eu tinha uma curiosidade muito grande, eu acredito que toda criança, se não toda, mas algumas já teve essa curiosidade. Hoje nem tanto por causa dessa tecnologia em massa que a gente tem, né? Acaba se perdendo um pouco do interesse assim, em coisas que eram tão legais lá atrás, né? Como foi na nossa infância. Então eu pegava o rádio, eu queria
ver os hominhos tocando lá dentro. E eu desmontava os rádios, não achava nada, e aquilo ficava tão frustrante, que eu olhava assim, mas não tem ninguém tocando aqui dentro. Você queria ver a banda Eu queria ver a banda ali. tocando lá dentro, né? Então, desde criança, eu sempre fui ligado, desse pode, E pegava os rádios, velho, desmontava e tentava entender aquilo lá. E não saía nada. Eu falei, meu Deus, como que sai a música aqui, né? Como que é? Depois a gente vai crescendo. Depois fui ligado muito essa área de disco, né? Comecei a ganhar disco, a comprar discos, né? A ouvir assim com o pessoal. Tinha um amigo que colecionava todas essas coisas, tinha a vitrola dele lá. E eu tinha uma vitrola também em casa, muito antiguinha. Nossa, colocava lá o disco lá e ficava ouvindo até. Sabe? Era um barato aquilo lá. Então, desde criança eu fui ligado. E quando eu ouvi a primeira vez a banda Legião Urbana, aquilo, nossa, pra mim despertou assim, o interesse em querer aprender a tocar o violão. Legião Violão, quando se fala de violão sempre tem Legião. É Legião Urbana. Mas foi assim, eu quero aprender as letras dele, né? Falava muito comigo. E eu quero aprender e tal, eu vou aprender a tocar essas músicas, e como que eu faço. E aí com muita insistência, pedindo pro meu pai, falei, pai, me dá um violão de presente e tal. Compra um violão pra mim, eu quero um violão de presente. Aí meu pai comprou um violão pra mim, usado, coitado, ele não sabia, né? Hoje eu sei, mas o violão estava todo estragado, todo empenado. Eu machucava os dedos. Era autodidata, né? Não tinha professor, nada, pessoal. E eu fazia lá, comprava as revistinhas, não entendia nada. Né? Mas eu ficava lá, lendo e falava, dedo 1, deve ser isso aqui. E aí eu fazia. Então eu comecei no violão, né? Foi muito difícil, porque eu não tinha instrução nenhuma. Até que na escola aconteceu de um colega também de sala de aula começou a me ajudar. Ele falou, não, eu toco violão, eu vou te ensinar a ler as revistinhas, as citas, né? Que legal. E aí ele falou, aqui é para você fazer assim. Aí quando ele me mostrou como era o primeiro acorde, pronto. Aí desandou já. Ali a vontade era tão grande que aí eu já entendi tudo como que eram os acordes mais simples, né? Legal. Dó, ré, mi, fá, sol. Aí já comecei a desenvolver tudo, a tocar as músicas do violão. Só que eu tinha uma facilidade tremenda com as cordas graves, né? Para fazer arranjo, frase ali nas cordas mais graves do violão, né? A misona, a lá, a ré, a sol. Né? Trabalhava muito bem ali, né, no violão. E o pessoal começou a notar isso e falou, não, cara, você vai bem no contrabaixo. E, que legal. Graças a Deus, né? Apareceu um abençoado, falou, banda da gente tá precisando de um baixista. Eu falei, mas eu não sei tocar contrabaixo, né? Nunca tinha pegado o contrabaixo na mão assim. Pá. Aí ele pegou o contrabaixo, era destro ainda, né? Aí falou, ó, aqui é o Mi, aqui é o Ré, aqui é o Dó. Você vai tocar assim, sabe? Né? Quando a música começar, você toca assim. Você viu, né? E aí você se arriscou a tocar. Foi, eu já entrei na banda já assim, ó. E deu certo. Começou a funcionar lá e o pessoal começou a gostar. Que legal. E eu me apaixonei pelo instrumento. Que bom. Nossa, eu me apaixonei. E aí eu não parei mais. Desde aquele dia pra cá, eu não parei mais de tocar contrabaixo. E aí depois você foi se especializar, procurar alguém que soubesse? Isso aí, o tempo foi passando, a gente vai vendo a necessidade de buscar, né, o aperfeiçoamento. E eu queria muito desenvolver, né? Porque chega uma hora, isso aí, pessoal, para vocês que estão do outro lado aí e já tocam, são autodidatas assim como eu fui, né? Isso é muito importante. Vai chegar uma hora que vocês vão travar. Vocês não vão conseguir desenvolver. Vai parar ali. Quando chega esse momento, é o momento de vocês procurar um profissional para ajudar vocês, sabe? Para mostrar onde é que vocês estão travando. O mais triste disso tudo
é que quando a gente chega nesse ponto, a gente está cheio de tanta informação que não serve para aquela ocasião ali. A gente tem que abrir mão daquela informação e ir lá atrás, no início, para começar a corrigir, tirar os erros. É um processo tão grande. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui buscar pela educação musical, né, pelo estudo, pelo conhecimento assim, do que eu estava fazendo, eu sofri bastante. Porque eu cheguei na sala de aula, eu já tocava, já fazia umas graças lá, eu já tinha gravado até, inclusive. Nossa! Já tinha gravado e tudo. Aí até dei o CD de presente pro professor. Que legal! Aí o professor ficou até meio assim espantado, né? Tipo, como que você gravou, né? Como que você gravou? Saiu, professor, é assim, né? Mas aí ele começou a mostrar para mim as minhas dificuldades, né? Onde que eu estava limitado. Ele foi um divisor assim para mim, sabe? Quando eu entrei na escola de música, ali mudou completamente a minha visão sobre música. Ali eu vi o quanto criar uma música, fazer uma música, criar um arranjo, sabe? É tão assim maravilhoso e ao mesmo tempo requer muita dedicação. Não era assim do jeito que a gente era acostumado a fazer e tal, né? Então comecei a me cobrar mais, me policiar mais nesses casos. Então sempre buscando. Comecei a buscar a formação assim. Primeira escola que eu fui estudar foi em Arujá, com o professor Rogério. E era uma escola que era de sindicato, assim, de empresas, né? Eles montaram aquela escola para os profissionais ali daquela empresa, os colaboradores, né? Colocar os seus filhos. Só que acabou que não deu certo, né? Eu não sei qual motivo a escola acabou indo embora de Arujá. E eu conto isso pro pessoal, que eu acho legal, que eu fui o último aluno. Eu gostava tanto, o professor vinha do Itaim, mano. Pensa a raiva desse professor. Eu vou ter que ir lá para dar uma hora de aula para aquele cara. Eu acho que ele ficava muito bravo. Hoje eu fico pensando nisso, né? Talvez não, né? Talvez ele vinha com o maior prazer. Mas, poxa vida, né? Normalmente assim, o aluno não tem culpa, né, do que acontece por fora. Então, o professor vem com prazer porque gosta do aluno e pronto, isso, né? E aí, quando eu cheguei nesse professor, eu não conhecia nada de escala, essas coisas. Esse professor foi o cara que apresentou para mim a escala maior e a escala menor, né? Falou, esse é o caminho aqui e tal. E olha, que interessante essa história, né, pessoal? Essa é uma das histórias que eu acho interessante assim, que aconteceu comigo. Quando eu fui estudar com esse professor, ele já tocava com muita gente do meio, famosa, assim, coisa e tal. E eu lembro que ele estava tirando as músicas, estava preocupado, ansioso assim, e arranjando e conversando comigo, né? Quando terminava a aula, a gente fazia um bate-papo ali, bem legal, né? E aí ele falava assim, eu tenho que tirar essas músicas, eu tenho que apresentar essas músicas. E era Raul Seixas, né? As músicas. Olha. As músicas do Raul, eles iam tocar num lugar e ia tocar só o Raul, só a música do Raul. Que da hora. E ele estava achando grau de dificuldade algumas músicas assim, né? Falou, essa música aqui e tal, começava a me explicar as dificuldades dela, as escalas que o cara usou e tudo mais. Começou a falar do baixista, né? Um grande baixista. E aí passou-se o tempo, eu saí da escola, a escola fechou tudo. Aí, quando dei por mim, eu estava tocando a música que o professor estava falando do grau de dificuldade. E toda vez que eu tocava aquela música, né? Eu lembrava desse professor, falando, nossa, eu estou tocando uma música que o professor, quando eu comecei, ele achava que era difícil, assim, né? Um grau de dificuldade para quem estava começando. E hoje eu toco essa música, né? Ficava pensando assim, né? Que legal! Meu Deus, que coisa bacana, né? Aí eu ficava feliz, porque eu sentia que eu estava no caminho, né? Estou no caminho, consegui pegar isso aqui, eu estou no caminho. Significa que você já estava avançado, né? De certa forma, né? Para aquela ocasião ali, né? Para quem chegou do nada, né? Só com conhecimento de amigos e tudo mais, foi maravilhoso. E depois, lá na frente, né? Passou-se o tempo, eu continuei estudando, buscando.
aí aconteceu isso que eu comentei, eu fiquei travado. Nossa. Porque eu só tinha isso, né? A minha bagagem era só escala maior e escala menor, eu não sabia mais nada. Uhum. E aí eu fiquei travado porque eu queria fazer as coisas e não conseguia fazer, meu. Era muito repetitivo. Falei, não, isso aqui, não, eu já fiz, mano, quero... E não saía nada, sabe? Não saía. Não, mas... comecei a ouvir bastante coisa e aí eu comecei a ficar meio que cópia, sabe? Ficava tocando o que as pessoas tocavam e eu não conseguia criar a minha personalidade no instrumento, né? E quando eu fui para essa escola em São Paulo, lá no Jabaquara, aí mudou. nossa, aí foi o divisor mesmo de água, assim, foi, meu, professor Fábio Zaganin, né? Foi o cara assim que eu lembro que eu perguntei para ele assim, né, por causa do tempo e tudo mais, né? Falei, professor, você acha que eu consigo? Eu desci nas escadas da escola assim, ele falou, claro que você consegue, louco. Falou desse jeito, sabe? Tão convicto assim daquilo. Então eu fiquei muito feliz com aquele retorno dele e abracei aquilo, né? Uhum. Que era uma coisa que eu já queria, né? Mas assim, por conta da família e tudo mais, né? A gente já tinha preocupação já com outras coisas, e o tempo passando, e você querendo desenvolver, e as coisas não caminhavam do jeito que a gente tinha planejado, assim. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, não, eu vou pra cima. Aí eu fiquei um tempo lá, fiquei um bom tempinho lá, né? Mas o valor financeiro não ajudou muito e eu tive que sair da escola. Saí da escola, mas fui para uma escola afiliada, né? Foi uma outra escola aqui. Fiquei um bom tempo nessa escola, um professor nota 10, Paulo Black. O cara também foi assim, quando eu saí do Jabaquara, eu saí com a bagagem rítmica boa e saí com uma noção musical bem bacana para improvisação, coisa e tal. Entendia essa parte de acordes, mas a parte técnica, né? Slap, pizzicato, ghost note, né? Essas coisas eu acabei não pegando muito, pelo tempo que eu fiquei lá, não porque a escola não ensinou, é pelo tempo que eu fiquei lá. Então, quando eu fui para essa escola afiliada, com o professor Paulo Black, nossa, aí veio toda essa parte que ficou faltando de técnica. Aí melhorou 100%, nossa, né? Aí eu me lembro que ele chegou na sala de aula, né? A gente lá tocando, brincando. E aí tem uma música do Marcos Miller que eu gosto muito. Abreitando um pouquinho. Eu vou tentar fazer nesse baixo. Eu costumo fazer no baixo de 5 cordas. Eu vou fazer só um trechinho dela. E ele fez tocou outras músicas lá do Marcos Miller. Mas assim, eu só escutava, porque eu nunca imaginei que eu fosse tocar aquele negócio lá, né? Eu falei, Marcos Miller, você é doido. Sabe? Por aí vai. Só que aí ele tocou isso aí, né? Tocou outras coisas. E eu assim, que eu nunca tinha visto. Eu só escutava, né? Nunca tinha visto ninguém fazer, né? Na minha frente. Eu achava que aquilo era uma coisa, pessoal, do outro mundo. Então por isso que eu acho bacana essa questão de buscar o profissional. Porque o profissional, ele tem essa coisa de quebrar essa barreira e mostrar para você que é possível fazer. Você consegue fazer, sabe? Porque não era o cara lá, né? Não era o Marcos Miller que estava tocando, era uma pessoa comum, só que estudado, né? Correu atrás também do conhecimento
e estava ali tocando na minha frente algumas coisas que para mim, no meu ver, naquela ocasião era impossível. De alguém normal, algum terrestre, né? executar aquilo, né? Então, ó, por isso que assim, aqui na Iacamin nós temos esses profissionais também, né? Se você é uma pessoa que procura, né, entender um pouco mais de música, entender de artes no geral, né? Pode vir aqui, pode vir não, né? Mas pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, né? E essa história do professor André é muito recorrente na realidade, não é, André? É muito recorrente, é muito. A gente vê tantos jovens, tantas pessoas assim, que tem a vontade, tem a disposição, mas às vezes se encontra bloqueado, travado ali, às vezes não tem as próprias condições mesmo financeira, gostaria muito de fazer, mas não tem a condição financeira. E aí por conta disso acaba recorrendo à internet e outros meios, né? A internet, pessoal, ajuda bastante. Tem muita coisa boa no YouTube, principalmente falando aqui do nosso instrumento, contrabaixo. Tem excelentes professores com muita coisa gratuita. Só que o grande problema da internet são os conteúdos aleatórios. E outra, não adianta, você começa a estudar um assunto, só que você vai querer ver outra coisa avançada lá na frente. E aí você já mistura tudo. E aí já se perde, fica travado, você não consegue desenvolver. Então, por mais que você tenha um cronograma com a internet, estudando no YouTube, vendo vídeos, você vai precisar de um profissional. Porque você vê o vídeo é uma coisa, agora você vê, aquilo que eu estava falando do professor Paulo Black, você vê a pessoa executando na tua frente, outra totalmente coisa, diferente. Né? É outra coisa. Outra coisa. Você consegue parar e falar assim, mas aqui, você colocou o dedo assim. Lá não dá para ver que o cara coloca o dedo. Quanta pegadinha. Isso aí é importante também, sabe? Eu vejo demais. O pessoal, curso, não sei o que, e começa a explicar um assunto, né? Pega um tema lá, e aí começa a falar desse tema, e ele fala, vamos dar um exemplo aqui do dodórico, vamos fazer um dodórico aqui para vocês, escala tal, né? Só que quando ele está fazendo a nota aqui, ele começa a mascarar os assuntos. Então você fica perdido, você começa a fazer aqui, você está fazendo aqui, está fazendo um Fá natural, está fazendo, sabe, outras coisas e você não consegue entender. Agora, quando você senta com o profissional, aquilo que ele mascarou aqui ou passou, tem muita gente assim, gente. Fala que não, tem sim. Você vai conseguir entender. Você vai conseguir pegar, então era aqui que ele estava fazendo, não era aqui, né? Até o som muda. Mas lá parece que nem muda o som, né? Quase não percebo a mudança do som, né? A pessoa está falando uma coisa, mas ela está fazendo outra. Completamente diferente. Você entendeu? Por quê? Isso é para atrair, Então a gente às vezes acaba ficando perdido nesse meio, né? Então, pessoal, é importante ter alguém, ter um mentor ali, ter alguém te orientando, te ajudando pessoalmente. É claro que com a pandemia, né, com tudo isso que a gente está vivendo, criou-se um pouco essa questão do contato, né? Nós vamos buscar um professor e professor, nem sei com quem o professor andou, nem sei o que aconteceu, mas está aqui, ó, né? Nós estamos aqui, ó, na live, estamos aqui com a máscara, né? Então, você vai fazer uma aula, o professor está dando uma aula, ele consegue fazer uma aula para uma pessoa, tem um cantinho dele lá tranquilo, não perca a oportunidade, leva o seu álcool já, leva a sua máscara, usa, utiliza lá, faz a sua aula, vem para casa tranquilo, com conteúdo, não tem, né? Porque deixar de estudar no meio disso tudo que a gente está vivendo. Gente, eu vou aproveitar, vou ler aqui os comentários, né? O Binilson entrou e falou boa noite. O Francisco também está online. Boa noite, Binilson. Né? O Antônio Oliveira disse o seguinte: Associação Cultural e Caminho de Arte e Música, estamos assistindo, parabéns. Muito obrigada.
obrigada, viu? E eu vou aproveitar, né, que está esse pessoal online. Pessoal, compartilha a live, né? Chama outras pessoas para poder conhecer o trabalho do André, conhecer o nosso trabalho, que é de altíssima qualidade, certo? E vou aproveitar, André. Aproveita para tocar um pouquinho pra gente. Vou tocar um pouquinho aqui para vocês no teminha. Esse tema, ele é um Si menor dórico, tá? Eu tenho esse tema no YouTube, não é meu, tá? Esse é uma backtrack, mas os arranjos eu fiz em cima da backtrack. Esse arranjo aqui, essa backtrack vocês conseguem no YouTube também, tá? E vou tocar aqui um pouquinho, soltar, para vocês verem, tá? Vamos lá. Si menor, 7. E aí a gente vai para o Mi 5.
Essa música é uma É paz. linda, né? É linda essa backtrack. Nossa, a primeira vez que eu ouvi ela, né, eu apaixonei assim. Eu gosto muito de Linda, criar linda. improvisação em cima disso, né? Ó, também merece, né? Ó. Que isso. É bacana. Né? Maravilhosa, Obrigado. maravilhosa, com É bonito, certeza. né? Deixa eu só falar antes, aqui, André. Sim. Bom, gente, nós estamos com parceria, tá? Com o pessoal do Hortifruti Verdureiro. E vocês chegando lá, efetuando a compra, né? Diretamente com eles, vocês vão ter 5% de desconto falando, né? Que vocês souberam desses. Na verdade, sim, vocês vão ter um desconto, na verdade, tá? E 5% desse desconto que vai ser dado para vocês vai vir para a associação como doação. Então, quando você chegar lá, é só você falar que você veio pela associação E Caminho Arte e Música. E aí você pode efetuar várias compras, né? De verduras, de frutas, fazer aí a sua feira praticamente, tá? Bom, o Hortifruti Verdureiro fica na rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, número 3, tá? Aqui no centro de Santa Isabel. Tudo bem? Então, e vou aproveitar e falar da live também na quinta-feira. Francisco vai fazer uma live, Francisco Machado. Rico, né? Vai ser. Né? Artista plástico. Ele está aqui com o quadro, não está terminado esse quadro, né? Mas já dá para ver que vai ficar muito bonito, né? E durante a live dele, nós vamos sortear aqui essa caneca, tá? Da Associação E Caminho Arte e Música. Olha só, que milagre. Eu quero. Belíssima, tá vendo? Lindo. Essa eu não tenho. Isso para as 50 primeiras pessoas que estiverem na live na quinta-feira às 8 horas da noite, tá bom? E eu também, né? Na sexta-feira eu vou ser a entrevistada às 8 horas da noite. E o que eu vou ofertar para vocês, né? Para quem também for dos primeiros 50 aí que chegarem na live, eu vou ofertar uma consultoria na parte de psicanálise, né? Uma vez, tá? Mas para vocês conhecerem também o meu trabalho na parte de psicanálise, tá bom? Então vamos lá, André. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui. Bom, quem te influenciou nas decisões aí de trocar esse instrumento? Alguém te influenciou puramente? Então, essa é outra questão assim muito bacana que você levantou. Porque, como eu falei no início aqui, eu não tive da minha família ninguém. Não tive ninguém assim que já tocava ou que conhecia instrumento, essas coisas. Então, a paixão, eu não sei de onde veio, mas isso já nasceu comigo assim de uma forma, né? Então tem todo o fato também, né, de eu ser filho adotivo, então lá, não sei, se bem que eu conheço hoje a maioria dos meus familiares biológicos, e não tem nenhum também no meio assim que seja dotado desse negócio de música, essas coisas, né? Então foi algo assim que partiu, sabe de onde? De ouvir música, né? Sempre gostei de música, né? Sempre, desde criança. Então, desde aquela historinha do rádio de eu abrir lá, já era algo que eu queria, assim, né? Eu queria tocar, eu queria fazer alguma coisa relacionada à música, né? Então, quando eu consegui esse violão, né? Pra mim foi o maior incentivo, assim, eu posso dizer, sem medo de errar. É claro que foi o ouvido, né? Escutando música, tudo. Mas foi também o meu pai, com muito suor, sacrifício, ter dado aquele violão que ele não conhecia, mas ele comprou, e eu tenho certeza que com muito carinho, e me presenteou, né? A partir dali que ele me presenteou com aquele violão, aí pronto, né? Aí foi... Aí você seguiu para essa área, segui. né? Por mais que não tivesse o aval da família, né? De todo mundo ali, mas foi maravilhoso, porque é aquela velha história, né? O pai da gente é complicado. Ele pegou e falou assim,
que antigamente, né, gente, eu não sei, hoje eu acredito que ainda exista isso, mas antigamente era mais. Música não é trabalho. Então, o cara que queria ser músico antigamente estava enrolado, né? Antigamente, na Tinha verdade, muito esse tinha preconceito, tinha muito essa questão, né? tinha essa Então, questão. era coisa de sabe, quem tem que fazer e tal. Né? Então, Mas hoje a música é vista com outros hoje olhos, é diferente, né? Hoje muito diferente. é bacana. Mesmo com tudo isso aí, né? Ele ainda foi lá e Sim. tá aqui o seu violão. Tem outro fato curioso, não tem relação com a música agora, mas é só para vocês entenderem um pouquinho assim, de como era essa pessoa na minha vida, né? Eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui muito ligado a isso também, né? E ele nunca gostou de skate, essas coisas, né? E eu já, nossa. Gostava, né? E minha mãe, eu quero um skate. Não, a mãe, não, você não vai fazer isso, você não vai dar nada pra mim, aquela coisa toda, né? Ele me deu um. Daí, pô, pai é maravilhoso, né? Pai foi a pessoa que me ajudou muito. Tem que. Então, pra mim, o maior incentivador com certeza foi ele. Aí depois vem as pessoas que a gente admira, né? Você gosta de ver as influências, né? Que a gente gosta de ver tocando, ouvir, né? Então, isso aí pra mim é importante. É legal também, pessoal que está começando, assim, antes de querer tocar a música do artista, eu sempre comento isso, é muito importante você ouvir, né? Exatamente. Vamos ouvir, escutar o que o baixo está fazendo na música, prestar atenção. A outra coisa que eu percebo muito, Thaís, assim, muitos alunos, né? Eu dei aula um tempinho na cultura ali, tudo, dei em outras escolas aqui da cidade. E eu percebo que o aluno chega, ele tira a música, ele faz tudo, mas se você chegar para ele e perguntar assim, quem que é o baixista da banda? Não sei. Perguntar quem que era o baixista, não sei. Então assim, falta um pouquinho de buscar esse conhecimento, né? De quem está tocando do outro lado, o que a pessoa está. Quais foram as influências daquela pessoa e tudo mais. Eu né, fiz muito isso. Hoje eu já estou mais assim na minha também, porque eu ainda me preocupo muito com essa questão da cópia. Né? Eu gosto de criar as minhas coisas, né? Eu gosto de tocar o que eu sinto. Né? Eu gosto de pegar meu instrumento em casa assim, e é claro que isso vai vir da bagagem daquilo que a gente já tem aqui, né, na mente. Mas eu tenho aqui, até trouxe um pedalzinho de loop, né, que eu uso bastante, porque de repente eu estou sentado lá em casa, eu ligo o meu instrumento para estudar, ele tem que estar ligado, porque de repente surge uma ideia, eu já gravo aqui, e aquilo fica na minha mente, né, fica na minha cabeça e vai embora, eu consigo criar minhas coisas, minhas ideias, e eu sei que aquilo ali é meu. E assim, para os demais instrumentos, né, que você já estudou, já teve contato, o que você vê de diferente, né, no contrabaixo? No contrabaixo, a grande diferença que eu noto, assim, por tocar esse instrumento, é que ele tem uma certa facilidade, entre aspas, na condução, a questão rítmica, ele desenvolve muito para quem tem essa dificuldade de rítmica, essas coisas. Então o contrabaixo ele ajuda muito nisso, em digitações, né, no braço do instrumento, você enxergar as notas no braço do instrumento, no contrabaixo é maravilhoso, você tem uma visão mais ampla. Em relação, por exemplo, eu vou comparar o contrabaixo com o violão, que foi o meu caso. As 4 primeiras cordas, né, vamos dizer, as últimas cordas, que seria a sexta, a quinta e a terceira e a quarta, são as mesmas cordas do contrabaixo de 4 cordas, porém eu estou com baixo de 6 aqui e estou com de 5 aqui. Então o que a gente faz? Esquece a Si, e aí a gente tem a Mi, a Lá, a Ré
e a sol, né? No baixo de 4 cordas normal seria isso daí. Então quando eu olho para o violão, a mesma escala que tem no braço do violão eu tenho no braço do contrabaixo. Então, Legal, hein? o desenho que eu faço aqui no contrabaixo eu faço no violão, o que eu faço no violão eu faço no contrabaixo, nessas cordas. Só que a dificuldade para quem toca violão e pega o contrabaixo é que quando ele vai para a corda Si e vai para as cordas mais agudas ali, para a primeira corda, que a mizinha é a mesma misona do baixo ali também, vamos dizer assim, ou do violão mesmo, aí já embanana um pouco, porque a escala muda. Olha. Não é a mesma, não tem a relação. Então se ele pegar com essa visão, por exemplo, um cara que sola muito no violão, né? Ou na guitarra, ele for solar no contrabaixo, ele se perde um pouco de início, né? Até ele entender a formação aqui das notas, né? Certinha, né? Ele vai se perder um pouco, é natural. A mesma coisa é a gente pegar o violão ou a guitarra, a gente for improvisar, pensar numa escala simétrica, por exemplo, isso aqui, e fazer isso no violão, quando você descer na Si, já vai dar uma coisa errada, né? Mas dá pra perceber assim, que até a estrutura, né, do baixo, por exemplo, é um pouquinho diferente da guitarra. Isso. Né? Parece que esse braço, é a minha impressão, tá? Parece que esse braço é um pouquinho maior, né? Isso. Do que o da guitarra. Da guitarra você consegue acompanhar. Se for nessa questão de estética, né? Nessa questão, o que a gente tem, né? A polegada do braço do contrabaixo realmente ela é maior, é diferente. E o da guitarra e do violão é menor. A largura do braço também é diferente. Maior, né? Porém, em relação, tem contrabaixo que o braço é quase que da mesma grossura do braço da guitarra ou até mesmo de um violão, que é o caso desse daqui. Tem violão que ele tem um braço largo, né? Chega quase isso aqui. Então ajuda bastante nesse sentido. Por quê? E por que acontece isso, né? Porque as notas do contrabaixo, por serem graves, né? Quando tem essa distância maior, o som fica mais grave, né? Pode ver quando a gente está aqui, vem descendo para as casinhas que são mais perto uma da outra, como as da guitarra, o que acontece com o som? Vai ficando mais agudo, né? Em relação aqui. Por isso que ela tem essa polegada maior aqui, né? Para destacar mais esses graves, né? Que Em bacana, relação à hein? guitarra e violão. Então, a grande diferença é essa, né? A tocada aqui também, né? A maneira como você vai tocar. Você não trabalha muito com aquela digitação de montar os acordes, porém tem. Mas você vai trabalhar mais tocando a tônica daquele acorde, ou a terça, ou sei lá, né? Aí vai do contexto que vai estar rolando ali a música. Por exemplo, né, que nem eu, quando eu já falei isso em outras lives, quando eu era criança eu tocava órgão, né? Então é praticamente o pedal, né? O pedal do órgão que estava ali, né? É quase, né, a mesma coisa. Isso, né? Que o órgão também é um instrumento, né, que ele tem um grave bonito, né? Tem. Você tem que trabalhar, tem que pensar, nossa, em bastante coisa, porque você tem um pé e tem as duas mãos aqui, tem né? Os três que você fica assim, ó. Fica bem complicado. Tem o nosso amigo também aqui. Isso aí eu manjo, falei. E aí assim, né, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Bom, você pode dizer então em qual sentido a música te ajudou em um contexto geral da sua vida? Sim. Num contexto geral, o que acontecia comigo? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Era muito tímida, ainda sou um pouco, né? Mas nem um tanto que nem eu era antes. Mas, nossa, eu era demais. E a música, ela quebrou isso. Ai, que bom. De uma maneira geral, assim, a música me ajudou a me soltar, me envolver mais com as pessoas, a conversar mais, a me relacionar melhor com as pessoas. A música, ela trouxe isso para mim. A música me ajudou na minha percepção, ajudou na minha memória, sabe? Então, assim, muitos benefícios. Eu percebo que a música
trouxe para mim. Inclusive, eu fico até, na hora que eu penso, eu acho que se eu falar assim, eu não vou tocar, e já aconteceu de eu querer parar, falar, não vou tocar mais, não quero mais, não sei o que e tal, né? Que bom que você não parou, né? Aí, vai vendo. Aí eu peguei, ficava mal, ficava ruim, né? A família percebe, né? A pessoa percebe. Então, a música, ela tem, pelo menos comigo aconteceu isso, ela mudou a minha visão de mundo, de relacionamento, de convívio com as pessoas, sabe? Eu comecei a sair daquele mundinho, daquele mundo que eu ficava preso ali, e comecei a conhecer outras pessoas, outra turma, a conversar, a ir na casa, fazer amizade, sabe? Eu não fazia isso, eu era meio, sabe? Então, isso me ajudou muito, 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 muito. Isso abriu muitas portas para mim, né? Porque foi através dessa barreira que foi quebrada que eu consegui outras oportunidades. Pessoas ficaram conhecendo um pouquinho, né, do trabalho da gente, que eu não sou nenhum mega, não. Sou uma pessoa comum, simples, só gosto de tocar meu instrumento contrabaixo, eu adoro compartilhar um pouco que eu sei, né? Então, mas graças a Deus chegou em alguns lugares que eu nunca imaginei que fosse chegar. E talvez se eu tivesse me retraído, ficado na minha timidez, eu não iria conseguir alcançar esses lugares, né? Então, eu vejo que a música para mim, ela deu um salto assim, né? Eu estava aqui e vim para cá, né? Isso é maravilhoso. A Ela música... quebrou essa barreira que eu tinha, esse bloqueio que eu tinha. A música quebrou isso de uma maneira geral, assim. A música tem uma função muito, muito bacana, e isso que é legal, né? Em todas as lives a gente percebe isso conversando com os professores, né? Que ela tem sim um lado libertador, um lado de você colocar todas as suas emoções para fora, aprender a lidar com isso, né? É muito bom. E ao mesmo tempo ela é também muito boa para trabalhar o raciocínio lógico, para trabalhar a parte de memorização, né? E até a sua própria autoestima. Isso. Né? A autoestima na música, eu acho que é sensacional você, né, pegar, botar... Pelo menos eu sou assim, né? Eu pego de vez em quando... Eu gosto muito de heavy metal, tá, gente? Não parece, mas eu gosto. Depois eu vou tocar uma aqui que é um pouquinho pesada, tá? Um pouquinho pesado, eu vou tocar uma aqui. Mas assim, quando eu tô num dia que eu tô mais alegre, eu ponho um heavy metal, assim, sabe? Ou um folk, né? Que eu gosto de música folk também. Então, assim, aí me deixa, né, lá em cima, né? Mas também tem dia que você fala, não, hoje eu vou ouvir uma música mais light, né? Uma música... Porque tem a ver também com o estado de espírito da pessoa. Isso, com certeza, né? Com certeza. Eu prezo muito por esse lado aí, porque acredito que a grande maioria sabe, né? Eu sou cristão, tudo, e toco muito na igreja, sempre toquei, passei Nossa, eu comecei tocando muito, tocava na noite e tudo, esses negócios, tive a banda e fazia cover de muita gente com o pessoal por aí. Foi um momento muito bacana, assim, sabe? Nossa, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu desenvolvi ali tocando um instrumento. Mas nessa questão de ajuda, sabe, que a gente sente esse negócio de uma paz e tal, que tem muito a ver com a emoção da gente, a gente percebe muito isso, né? Então, quando eu estou tocando na igreja ou em casa tocando um louvor, alguma coisa assim, nossa, é maravilhoso, né? E só que tem aquele dia, né? Sim, hoje eu vou tocar só louvor, mas tem aquele dia que você não quer tocar louvor. Tem aquele dia que você quer tocar outra coisa, você quer desenvolver, você quer conhecer outras coisas, você quer aprender outras coisas, você quer, sabe? Você cria também, tem isso também. Então, não, hoje eu quero só instrumental, né? Você tá com aquele negócio, você pode colocar o que for. É engraçado, né? Porque teve uma música um trechinho que eu fiz assim, né? Do nada, igual eu comentei, né? O pedal tava ligado lá, eu tava em casa, nem lembro, mano. E comecei a fazer um negócio, só que eu queria fazer um negócio alegre para postar. Eu queria fazer algo para cima, mas aquele dia eu estava tão para baixo que
que não saía, Thaís. Não teve jeito. Aí eu postei aquilo dali e comentei com o pessoal, tem dia que não vai. Por mais que você queira compartilhar alguma coisa alegre em relação à música, o instrumento ele sai, né? Flui aquilo que você está. É o estado de espírito, é o estado de espírito, não tem jeito. Bom, tem mais uma música para tocar pra gente? Tem mais uma música. Essa música aqui é uma música de uma das bandas que mais me influenciou no gospel, né? Que é a Oficina G3. Legal. Tem lá o Duca Tambasco, um excelente baixista nessa linha. Eu vou falar no modo geral, no contexto geral, mas dentro do que eu gosto, para quem não sabe, eu gosto muito de rock também. Eu cresci ouvindo rock, eu toco rock na minha casa. Rock para mim o carro anda, né? É claro que com estudo hoje o meu ouvido toca, eu abri, né, para outro. Quando eu entrei na escola, principalmente lá no Jabaquara, a primeira coisa que a gente foi aprender foi tocar música popular brasileira. Então, eu gosto muito da MPB, muito bom. De outros estilos, né? Uhum. Mas o rock assim, é o que eu pego para sentar e ouvir, igual você. Eu gosto de ouvir, assim, é o que me traz. Vibração, né? Então, eu falo, não, isso aqui agora eu vou ouvir. Então, essa banda, Oficina G3, né, foi a banda assim, que me influenciou bastante. Eu lembro que eu já não tinha estudo, ouvindo, né, aquela coisa, eu ficava ouvindo as linhas de baixo dele lá, e eu queria tirar e conseguia tirar sozinho, sem nada. Outra coisa que eu tenho que comentar antes de eu tocar rapidinho, é que no início, quando eu comecei a tocar com os amigos, assim, mas agora dentro do meio gospel, né? Eu tive uma ajuda assim de uma pessoa que hoje trabalha aqui com nós e me ajudou muito. Quem? O Euler. O Euler me ensinou contrabaixo. O Euler deu muita dica para mim de contrabaixo, sabe, gente? Então, assim, eu sou muito grato ao Euler, né? Me ajudou muito, assim, quando eu estava começando. Tinha muita coisa que eu não sabia, que o Euler que abriu a minha visão, assim, né? E ele toca também contrabaixo, pessoal. Toca contrabaixo também. Toca contrabaixo, guitarra, ele é multi, né? E depois, né, também já toquei muito com o Wesley. O Wesley já me levou para trocar, inclusive, com outras pessoas, assim. Já fez um convite para mim fazer contrabaixo, né? Me apresentou, né? Nós foi muito bacana. Então, assim, a gente tem uma amizade muito legal, assim. E esses meninos aí sempre me ajudaram, né? Então... quem sabe, futuramente a gente faz uma banda, assim, ó, vai ser legal, hein? Deixa eu dar uma equalizada aqui. Deixa eu ver se essa é um pouquinho mais médio, vamos lá. Ela já vai começar direto aqui, ó. Se eu errar, me perdoe, tá? Deixa eu soltar os dedos.
dificuldade um pouquinho, né? Elevado, eu peguei um pouquinho por conta do playback que não está muito bacana o áudio aqui. Eu acho que o meu playback, né, também ele tem muito agudo, né? Mas tá legal. E ele faz aqui uma escalinha, né? E essa escala, ela não é uma escala, entre aspas, comum, né? Que a gente é acostumado a fazer o Ré menor, né? Da forma natural, né? Só que ele faz o Ré menor aqui, e quando ele chega na sexta, né? Na quinta ele aumenta, né? Ele faz uma quinta, né? Aumentando. Então ele faz essa pegadinha, né? Que o correto seria aqui, né? Só que ele não usa, porque se ele usar, vai chocar, né? Se ele usar o Si. Ou o Lá sustenido. Então é isso aí, pessoal. A música, o forte do baixo nessa música, no meu ver, são duas coisas, né? A primeira, o pizzicato. Esse pizzicato, se vocês notarem, ele tem uma pausinha quando ele faz com a bateria. Faz conjunto, né? Quando a gente está aprendendo, a gente faz assim. A gente não dá a pausinha, né? Já emenda. Isso aqui, ó. Não, só que ele morre, mata a nota aqui, né? Legal, hein? Legal. E a escala, né? A segunda parte é a escala, que é a que mais pega. Então na música toda ele vai trabalhar isso. Você pode estar fazendo ela aqui nessa região. É só você pensar no Ré menor, só que daí você pega a quinta e faz uma quinta aumentada. Vai dar um Ré menor pra ela. Gente, a gente já tá ganhando uma aula, hein, ó. Certo? Vem pra cá. E depois ele vai trabalhar isso aqui nessa região, né, na segunda região, e trabalha na terceira região. Na terceira região. Ele faz pensando no Ré na casa 10 aqui. É a mesma coisa, só que ele só mudou. E aí faz uma brincadeira aqui. É o segredinho da música, não tem mais nada. Depois, tá certo. Gente, para quem quiser vir conhecer mais a respeito do contrabaixo, né, vocês podem entrar em contato aqui no nosso Messenger mesmo, tá? Ou, né, se quiser conhecer também a ECAMIN quando estiver depois da pandemia, é lógico, né, gente, por favor. A ECAMIN se situa, tá, na rua Juvenal Hélio de Espírito Santo, número 36, tá bom? Então, venham nos conhecer e, professor André, eu fico muito feliz de você ter participado, né? A gente que agradece. E tenho certeza que a gente vai fazer mais lives aí, tá bom? E você quer dar uma palavrinha? É só agradecer a todos, né, que prestigiaram a live aí. E mais uma vez agradecer aí a ECAMIN pela oportunidade, né, da gente estar fazendo todo esse trabalho que está tão bonito, né? Estamos aí com a galera muito bacana para trabalhar, para apresentar aula aí para vocês. E eu sei que por mais difícil que pareça que está tudo isso vai passar e já a gente vai estar todo mundo junto. Eu tenho sentido muita falta como músico, né, da galera junto ali tocando, do pessoal pulando ali, né, se divertindo, cantando as músicas que você está tocando. Isso faz uma falta tremenda pra gente, né? E olha que a música, eu ainda trabalho, né? Eu trabalho em posto, sou frentista, tudo, e tem a música aqui tudo comigo. Mas eu fico imaginando os profissionais que realmente só dependem disso, né? Tem sido muito
muito difícil, muito né? difícil. Então incentiva, apoie seu professor, apoie seu amigo, que você puder fazer para ajudar, para estar ali, porque eu já vi também e conheço histórias que não são só quem está cantando ou simplesmente quem está tocando, né? Tem as famílias envolvidas. Sim, E às vezes é o verdade. único ganha-pão da pessoa, né? É a única Verdade. coisa que a pessoa faz, né? É isso daí. Então a gente está vivendo um momento que não está fácil para ninguém. Mas não é por isso que você vai deixar de tocar ou vai deixar de buscar aperfeiçoamento no seu instrumento ou aprender um instrumento. Pelo contrário, use esse momento para desenvolver aquilo que você quer como músico, para desenvolver, quem sabe, uma outra área dentro da música que talvez você ainda não tenha dado um start. Aproveite isso daí e vamos para cima. Isso, perfeito, perfeita colocação, né? Gente, como eu já falei para vocês, né? Amanhã nós não teremos live, tá? Mas teremos live com o Francisco Machado às 8 horas da noite, também aqui no Facebook, tá? Teremos live comigo na sexta-feira às 8 horas da noite também. E vamos ter uma outra live no sábado, às 6 horas da tarde, com o Agenor, que é o professor de bateria também aqui da EACAMIN, tá? E, bom, agradeço a todos vocês, né, pela presença e muito obrigada. A gente espera vocês nas próximas lives. Obrigado, pessoal.